O cinema independente cearense se faz cada vez mais presente no cenário cinematográfico atual do país, ainda mais quando se trata de temas sociais. É com isso que o filme Cabeça de Negro traz toda a sua importância para a juventude brasileira e um dos atores principais, Luca Limeira, concedeu uma entrevista para a equipe RTB. A Graziele Martins bateu um papo com ele e você confere agora junto comigo. Nas últimas semanas de setembro, a equipe da RTB entrevistou o Lucas Limeira, ator que faz o protagonista Saulo do filme Cabeça de Negro. A obra denuncia o descaso com a educação pública e o racismo com a juventude negra, além de ser um chamado para reflexão e luta contra essas situações. Então, eu sou Lucas Limeira, eu sou ator, trabalho com teatro e com cinema. Sou formado aqui pela UFC, fiz o curso de licenciatura em teatro de 2017, foi quando eu entrei, me formei em 2022, mas eu faço teatro de antes, assim, eu faço teatro desde 11 anos de idade. Atualmente eu sou professor também da rede municipal, eu dou aula de arte para 6º a 9º ano. Sou o Saulo do Cabeça de Negro, né, o protagonista desse filme. Além disso, eu tenho um grupo de teatro que é o Teatro na Porta de Casa, que a gente trabalha teatro negro, principalmente na realidade de ser negro em Fortaleza, né, das questões nossas, assim, da negritude de Fortaleza. Eu acho que eu usei algumas coisas da linguagem do teatro, como por exemplo a construção do personagem, que eu aprendi dentro do teatro, né, para levar para o cinema, mas também teve muitas coisas ali que eu fui entendendo dentro do cinema. E eu acho que tem muito de mim nesse personagem. Eu acho que a gente é muito parecido. O Saulo é muito tímido, eu sou muito tímido. Acho que a gente lida com questões de forma muito parecida, assim. Então teve esse lado de eu prestar atenção em mim e nas coisas que eu já tinha vivenciado, em como eu vivenciei a escola para poder construir esse personagem. Mas também tem questões que são outras, assim, que vieram de outras pessoas. Principalmente porque a gente está falando de um tema que ele é particular meu, né, que é o racismo que eu vivencio, mas ele também é coletivo, né? Ele é de toda uma comunidade que vivencia essas situações. Então eu não sei, tem vivências dos meus colegas de elenco ali, tem vivências da minha família, tem vivência de amigos de infância, tem muita coisa envolvida ali naquele personagem, né? Eu acho que ele é muito eu, mas ele também é muita gente. Assim. Foi significativo o filme estrear na Globoplay no Dia da Consciência Negra, né? No aniversário de Zumbi. Assim, eu acho que isso é significativo, é importante, mas é uma ferramenta, né? Eu acho que a gente tem diversas outras ferramentas para poder democratizar mesmo o acesso a esse filme, né? Para que esse filme ele tenha força, ele chegue nos locais que ele precisa chegar. Uma das estratégias que eu achei muito incrível desse filme, da distribuição do filme mesmo, foi que ele foi distribuído nas escolas. Então a gente fez uma circulação em escolas do Brasil todo. O filme ia sendo exibido em escolas e em centros culturais, assim, principalmente dentro das periferias, né, do Brasil. Aqui em Fortaleza foi um movimento muito bonito. A gente conseguiu debater esse filme em várias escolas e o filme chegava e, não sei, eu tenho a impressão que ele ia ganhando os alunos aos poucos, assim. O filme começava, eles estavam pouco interessados no filme, mas aí o filme ia crescendo e eles iam ficando mais interessados. E aí os debates sempre saíam coisas muito interessantes. Eles se identificando a escola deles naquela escola do filme, né? Identificando os professores deles ali, o professor que está mais para aquele lado de ir contra algumas atitudes dos alunos, aquele professor que apoia os alunos, eles iam se vendo naquilo. Eles conseguiam ver também os estudantes, nos estudantes do filme, né? Aquele é o que luta pelas coisas, a que está grávida, né? Que também é uma coisa
que é uma questão de saúde pública também, né? Mas é uma realidade que acontece e eles conseguem se identificar nisso, né? Então eu acho que isso também foi uma outra estratégia muito interessante, assim, de dar força pro filme, de fazer com que ele chegasse às pessoas que era o público, né? O público-alvo do filme. É que o filme, sim, é uma denúncia a um sistema educacional que não tem funcionado da forma como ele deveria funcionar, né? Que ele não... Os alunos não são tratados da forma como eles devem ser tratados. Mas o que eu acho que o filme que está mais na raiz do filme, assim, né? Na alma do filme, é que ele denuncia, mas o que ele quer é convocar esses estudantes a lutar por uma mudança. Então ele está ali mostrando que essas situações elas não são o ideal para uma escola, que não é normal que o banheiro não esteja funcionando, que não é normal que as cadeiras estejam quebradas, que isso não é uma coisa natural, que deve ser naturalizado dentro de uma escola. Mas como é que a gente muda isso, né? E aí o filme convoca justamente os alunos a lutarem por essa mudança. Então acho que sim, é uma denúncia, é uma crítica a tudo isso. E também ele não está só criticando, não está só mostrando o problema, também está convocando as pessoas a lutarem por uma outra realidade, né? Desde que ele estreou, assim, os locais por onde ele passou, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, as visões sobre o filme que eu tive a oportunidade, né, de ouvir, assim. E é muito interessante tu perguntar isso, porque eu acabei de sair de debate, de um debate do filme, né? E eu estava falando justamente sobre isso, sobre essa vida longa que esse filme tem, né? Porque ele fala de uma realidade que as pessoas podem associar diretamente às ocupações estudantis que aconteceram em 2016. O filme foi filmado em 2018, então aquilo estava muito fresco ainda na nossa memória. E ele estreou em 2021 nos festivais, né? E desde o primeiro festival, assim, ele foi muito bem recebido pelo público. Depois, quando ele foi para o cinema, quando ele saiu dos festivais e foi para o cinema, ele também foi muito bem recebido. Quando foi para as escolas, também, assim, muita coisa boa. E aí essa vida dele se prolonga nesses espaços de formação, de ser exibido em uma outra escola, ou de ser exibido para, por exemplo, agora ele vai ser exibido essa semana para uma chapa de um Grêmio que se candidatou no IFCE. E aí eles vão exibir esse filme para justamente mostrar a luta estudantil. Então eu acho muito lindo, assim, todas as possibilidades que esse filme tem de ser visto e revisto e ser pensado, repensado, e as coisas que a gente pode tirar dele, assim. Eu fiz um debate muito bonito hoje também sobre um outro lado, né? Porque os debates que eu tinha feito anteriormente foram sobre o lado do aluno, porque era o lado que estava fresco na minha memória, assim. Eu tive a oportunidade de participar de algumas ocupações estudantis e é uma coisa, assim, que, enfim, me afeta muito esse lado do Saulo e dos outros estudantes, né? Mas agora, desde o começo do ano, também sou professor. Então eu consigo muito olhar também por essa outra realidade da escola, que é esse lado do professor, né? E aí olha a outra possibilidade do filme de ser debatido com os professores, com os gestores da escola, né? Então eu acho que por isso ele tem uma vida tão longa, assim. Ele está ainda sendo debatido e está indo para outros lugares, porque ele tem muitas possibilidades, assim, de debate, de discussões. E esse foi um filme construído de forma muito coletiva, assim. A gente se ouvia muito, conversava muito sobre a vivência de cada um e se apoiava muito mesmo, assim. Tanto o elenco jovem, que a maioria eram negros, né? Então a gente conversava muito sobre as nossas vivências na cidade. E também a gente, o elenco jovem, com o elenco mais velho, que a gente tinha muito a aprender com eles, né? Eram pessoas renomadas, assim, na cidade,
que a gente sentava e ouvia e devorava assim, tudo que eles tinham para ensinar pra gente. Então era realmente um filme muito coletivo. E aí, nos momentos que eu estava mais sozinho, era um momento de muita reflexão. Assim. Acho que tem um caminho muito lindo que tem acontecido no cinema mundial, que é essas formas de se fazer cinema negro que estão se complexificando e acessando gêneros diferentes, né? Como, por exemplo, o terror negro de Hollywood. Eu estou encantado com isso. E aqui no Brasil, o cinema negro tá uma coisa incrivelmente linda, assim. E isso me deixa muito esperançoso mesmo, assim. Tanto do cinema negro quanto do cinema nordestino, os locais que a gente está alcançando, os nossos atores indo para fora, os nossos atores indo para... Não que esse seja o único caminho, né? Mas assim, é muito lindo ver os atores daqui do Ceará indo para a Globo, fazendo série, fazendo filme. Eu acho que isso me traz uma esperança mesmo nesse cinema feito no Brasil. E aí, por exemplo, ano passado a gente teve um filme lindo do Gabito, que foi o Martinho, que foi escolhido como o nosso representante brasileiro do Oscar. Que é um filme incrível, que me emociona muito e é um filme do cinema negro, assim, né? É uma família negra que está sendo retratada ali, são sonhos de uma criança negra que estão sendo retratados nesse filme. E ver ele ganhando tantos prêmios, indo para fora, sendo escolhido como representante do Brasil no Oscar, mesmo que não tenha realmente concorrido no Oscar, mas no Brasil ele foi escolhido para ser o representante, né? Isso tudo que tem acontecido assim com o nosso cinema tem me deixado muito, muito feliz, assim. Eu acho que o nosso cinema, primeiro, que ele é muito complexo, muito lindo. A gente tem muita coisa incrível sendo feita aqui, mas que precisa ter essa visibilidade que está se desenvolvendo, né? E que está acontecendo. Então, eu sou esperançoso. Porque era um filme que era muito importante pra gente, todos que estavam ali, a gente acreditava muito no discurso, no trabalho que a gente fez. Mas não sei, foi surpreendente assim, ver os festivais que ele foi circulando, as premiações que ele foi ganhando, até a reação do público assim, ao assistir o filme, muito gratificante. E aí foram surgindo prêmios e indicações e o filme circulando fora do Brasil e... Nossa, foi muito incrível, assim. Não sei, eu acho que eu voltei a ser criança, sei lá, com 10 anos de idade, começando a fazer teatro e sonhando que eu poderia fazer aquilo, que eu poderia ser um ator. E que agora a minha cara estava circulando o mundo todo, né? Então você tem esse sonho de atuar desde pequeno? É um sonho que existe há muitos anos, mas que por muito tempo, por pressão familiar e pressão da sociedade, eu entendia isso como um hobby, como uma coisa que eu podia fazer nas horas livres, mas que foi se desenvolvendo e crescendo cada vez mais, né, assim. E conforme eu fui entendendo também, eu fui vendo mais pessoas como eu na TV, nos filmes, eu fui entendendo que eu poderia estar naquele lugar. E o sonho foi ficando mais forte, mais firme, né? Então foi um processo também. Que mensagem você acredita que o público pode extrair do filme? São muitas coisas, mas eu acho que a principal mensagem é que as mudanças partem da gente, assim. Que a gente também tem responsabilidade nas transformações da nossa vida. Então, quando acontece todas essas situações no filme em que os estudantes estão lutando pela escola deles, né? Que é uma convocatória mesmo, assim. O filme está convocando as pessoas a se mobilizarem e a lutarem contra as injustiças, né?
Então acho que essa é a principal mensagem, é que a gente tem esse poder de transformação, que a gente pode e que a gente deve lutar pelas transformações na nossa vida e na nossa sociedade. Acho que essa é a principal mensagem.